Oi, pessoal. Deixa eu falar para vocês rapidamente a definição de função. A gente, em símbolos, a gente faz assim, ó, escreve assim, F, a letra F, tá? Para delimitar a função, para identificar a função. A letra F, G, H, pode ser qualquer letra. Você precisa de mais de uma função, então normalmente começa pelo F, vai para o G, H. E aí você coloca dois pontos, é anotação matemática, tá? A, setinha, B. O que está querendo dizer essa anotação aqui? Essa anotação está querendo dizer como que se lê, né, essa anotação. Eu vou colocar aqui como é que se lê essa anotação. Ó, você lê assim, desse jeito. A função f vai do conjunto A esse vai não ficou bom, mas vou tirar esse vai aqui. Porque normalmente assim, é f de A, deixa eu colocar a versão curta, f de a B. Tá, essa é a versão curta. E o que ela quer dizer? Ela quer dizer a função f do conjunto A ao conjunto B. F de A a B. Essa é a anotação, né? Então, mas quem que é esse A, quem que é esse B? Esse A e o B são conjuntos que eu vou desenhar então agora na forma do diagrama de Venn, que você faz os balõezinhos, você faz os balões, né? Então, esse aqui é o conjunto A, esse é o conjunto B. Então, aqui você vai ter você vai ter os elementos aqui, A1, A2, A3, etc. Depois aqui você vai ter B1, B2, eu estou pondo como bolinha, B3, etc. Assim, bolinha, só para poder ligar os pontos, que a gente vai ligar agora, os pontos. Então, por exemplo, olha, o que é uma função? Quem que quer falar assim, o que para vocês é uma função? Porque a gente está fazendo gráficos de funções, mas às vezes faltou, só para finalizar, ver a definição de função. E o que é uma função, né? Ó, quem quiser falar também fica à vontade. A função é uma relação, é um objeto matemático que relaciona. Ó, eu vou escrever aqui também da maneira mais informal, mais ou menos, meio formal, meio informal. F é função, né? Ó, função é um objeto matemático que relaciona elementos de dois conjuntos. Esses dois conjuntos podem ser diferentes, mas podem ser iguais também, tá? Você pode relacionar um conjunto com ele mesmo. Elemento de um conjunto com elemento dele mesmo, não tem problema. Mas aqui a gente vai fazer dois conjuntos diferentes. Então, normalmente você põe, aqui no diagrama de Venn, você põe a setinha. Por exemplo, o A2, eu vou fazer um caso geral aqui, um caso aleatório, né? Por exemplo, suponha que o A2 leve ao B1 também, e o A3 leve ao B2. Então, por exemplo, como é que você escreveria essa função, o resultado dessa função? Você escreveria assim. F, a gente usa essa notação, né? F de A1 é igual a quem? Fala você, então, para vocês. A partir desta função f que eu defini por esse diagrama de Venn, quem que é o f de A1?
F é uma relação que leva um elemento do conjunto A ao conjunto B. Isso, B1, perfeito. Porque a função, ela tá... Você coloca como entrada o A1, ele te retorna o B1. No caso, F de A2, quem que é? B1 também. B1 também. B1 também. E o F de A3? B2. B2, perfeito. Se alguém não entendeu, dá uma perguntada. Ó, a setinha está bem explícita. F de A, o F pega o A3 e retorna o B2. Então, F de A3 é igual a B2. E tanto o A1 quanto o A2 levaram ao mesmo B1. Então, por isso que F de A1 é igual a B2, B1 e F de A2 é igual a B1. Eu podia trabalhar com ABC, mas eu quis manter o Bzinho por causa do conjunto B, né? Agora, ó, eu vou fazer alguns exemplos para mostrar para vocês três coisas. Professor, Só que, sim. eu tenho uma pergunta, eu vou fazer agora. Se você for explicar depois, você pode pular minha pergunta e falar o que você ia falar, senão, porque eu não sei se eu tô Tá bom. porque eu penso assim, porque geralmente eu tenho muita dificuldade em entender funções. Porque, por exemplo, eu queria ver qual seria, então, a expressão genérica para essa função aí. Porque pensando, por exemplo, no conjunto A e B como x e y, né? A função, por exemplo, a função de x igual a y, vamos pensar assim. Isso nada mais seria do que com um determinado valor de x, você tem um determinado valor de y, certo? Certo. Cada valor x vai te dar um valor y, que é o que você escreveu aí. E é justamente nesse sentido, né? Porque a função, a gente escreve ela de uma forma geral para que chegue a esses valores, né? E aí, nesse caso, o senhor escreveu tipo em forma de valores, e não o geral, que faz com que, por exemplo, se chegue a esses valores. Legal, muito... Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Entendi, muito boa a pergunta, excelente. Você quer um exemplo, mas que dê esses valores literais que eu coloquei aqui, ou então... Quando a gente vê lá uma função, né, eu sempre me pergunto assim, como essa pessoa conseguiu chegar nisso para, entendeu? Não é possível que foi só a partir de testes. Tipo, como que consegue fazer aquela generalização toda? Ou só se consegue mesmo com testes? Não sei como é que... Não, por meio algébrico, analítico e também outras técnicas, você chega no que você quer, assim. Quer ver? Por exemplo, esse exemplo literal aqui, esse exemplo é bem literal, é bem genérico, né? Então, eu peguei dois em particular que levam ao mesmo, F, e peguei... Então, digamos assim, vou tentar fazer por meio de um exemplo numérico, né? Então, por exemplo, aqui pode ser o conjunto x, y maiúsculo, e aqui o maiúsculo x. Deixa eu pensar aqui, a função módulo, né? X quadrado. X quadrado é uma boa. Olha aqui, ó, eu vou dar um exemplo assim, só específico. Ó. Você pega o 1, não vou pôr todos os valores, não. O 2, o menos 1 e o 2. Aí aqui vai ter o 1 e vai ter o 4. Só para... Eu estou dando um exemplo, muito boa a sua questão, para ficar parecido com esse exemplo que eu dei aqui, entendeu? Porque vai acontecer alguma coisa parecida, que vamos supor que o 1 leve ao 1 e o menos 1 também leve ao 1, nessa função que eu vou chamar de g agora. E vamos supor que o 2 leve ao 4. Então, quem que é... Então, mesma coisa, se eu perguntasse aqui, quem que é o g de 1, fala para mim. G de 1 é 1. G de menos 1 é 1. E de 2 é 4. Isso. Daí,
o que é, assim, claro, eu fiz esse exemplo proposital no sentido que, pensando nisso, que o g de x é o x quadrado, por exemplo. Então, se você pegar o 1, fizer ao quadrado, então, você faz assim, g de 1 é 1 ao quadrado, que dá 1, e combate com o que está lá em cima. G de menos 1 é menos 1 ao quadrado, que é menos 1 vezes menos 1, que dá 1. E o g de 2 é o 2 ao quadrado, que dá 4. Então, é porque normalmente você não vai olhar esse diagrama para tentar, a partir daqui, extrair quem que é a função. Pode ter situações que você até queira fazer isso, fazendo pesquisa, alguma coisa. Mas se você der a tabela, né? A tabela que eu falo é isso aqui, né? Não tá exatamente em forma de tabela, mas você poderia fazer, a tabela que eu falo é pegar o x e o y. Então aqui fica 1, menos 1, 2, aqui 1, 1, 4, né? Que é a mesma coisa do que está escrito aqui, mas só em modo tabela. Então você não vai normalmente pegar aqui do gráfico para encontrar a função, a não ser que você precise para uma pesquisa que esteja fazendo, teórica, ou até experimental, e queira achar a função que está governando aquele sistema físico, sistema biológico, sistema químico também, que vale para todos vocês. E aí você pode, a partir dos dados, por exemplo, vamos supor que você construa esse desenho aqui a partir de dados que você observou lá no microscópio, ou numa reação química, e daqui você quer extrair a função. Então, sim, então você... aí a pergunta é como faria, né? Aí eu não estou acostumado a fazer esse tipo de operação, então pode ser um pouco intuitivo, você faz por... Não, aí existem técnicas numéricas que você coloca no computador, você coloca essa tabela no computador e você clica num botão, fala assim, me dá a melhor função que aproxima a pessoa aqui. Ele vai te dar, claro que essa função vai ser uma função exata, ele vai te dar a função quadrada, aproxima esses pontos aqui. Mas normalmente você aperta o botão do computador, tá? Não é uma coisa que você vai precisar fazer de cabeça. O que a gente precisa fazer de cabeça é entender, interpretar, para poder modelar os sistemas físicos, biológicos, químicos que a gente está estudando e tentando descrever. Mas a parte mais maçante ali, o computador faz para a gente. Então, você só apertaria um botão mesmo. Daí, se não foi bem nessa linha, pode ficar à vontade para falar, ou então, às vezes, uma resposta gera mais perguntas, né? Também. Não, professor, só uma coisa que você falou que eu achei bem interessante. Você falou assim, né, que claro que essa equação aí daria uma função exata. Acho que tem muito disso, porque, tipo, quando a gente vai fazer uma prova, eles tendem a colocar funções exatas para facilitar já a resolução, né? Mas na vida real, acho que a vida real não é composta por tantas funções exatas, não. Deve ser uma coisa mais cheia de observações, né? Eu esqueci a outra palavra agora, mas enfim, que vai mudando de acordo com a perspectiva, né? Exatamente, perfeito. É exatamente isso. Então, nas disciplinas que vocês vão ver, vão eventualmente até fazer Física 1, vocês vão perceber que tem funções que modelam, pelo menos aproximam, né, o modelamento dos sistemas físicos. Quando você joga uma bola no chão, tem uma função de segundo grau, que explica, te dá o tempo, a distância percorrida, a partir de uma dada aceleração de gravidade que a gente já conhece, que é a da Terra. Mas se for na Lua, você joga a mesma bola, você vai poder calcular no papel antes de fazer o experimento. Porque aquela função aproxima do mundo real, né? E você observou muito bem, Fabiana, porque eu fiz física, a gente fala ciências exatas, né? Mas, então eu fiz física, bacharelado em física na USP, São Carlos, São Paulo. Depois fiz mestrado, depois fiz doutorado. Quando eu estava no doutorado, que aí começou a pesquisa assim, de verdade, eu falo assim, na minha área pura, né? O doutorado, porque no mestrado você reproduz, às vezes, um resultado, você não cria um resultado novo. Então, no doutorado é que você tem mais o objetivo de criar algo novo, né? Então, lá, aí eu me deparei com uma coisa que eu percebi que física não é uma ciência exata, é uma ciência aproximada, né?
Então a gente chama de ciências exatas, mas deveria chamar ciências aproximadas. E de certa forma, o mesmo valeria para biologia e para química, porque é o que a Fabiana mencionou. É o mundo real. Eu acho, no fundo, que ele até opera com uma função exata, mas a gente, fazendo os experimentos com as limitações que o laboratório tem, que o tamanho das coisas tem, a gente consegue extrair a função aproximada dele. Então, eu acho que a única ciência exata seria a matemática mesmo. A matemática por si só, independente de onde que ela é aplicada, né? Porque tem muita aproximação. Então é isso mesmo. É muito legal essas discussões. Eu vou dar um exemplo, eu vou mostrar mais algumas coisas. Quer ver? Eu vou fazer vocês concluírem algo. Então, suponha que aqui é o A, aqui é o B, aqui... Eu até não vou pôr letra aqui, eu quero enfatizar uma outra coisa aqui. Vou colocar aqui A, B... C, D, E. Pode ter o X e o Y, não vai afetar a escolha dessas letras. Daí eu quero fazer, eu vou desenhar agora, fazer uma outra coisa aqui. Vou chamar de F também, tá? Porque senão vai acabar as letras aqui do alfabeto. Me fala quem que é o F de B. Aí fala vocês, então. Quem que é F de B? E. Eu vou chamar... isso, letra E. Deixa eu só ver se eu mudo aqui o... Não, deixa eu pensar aqui. Vou fazer um F... Vou colocar uma barra aqui, ó. Nesse símbolo, ao invés de usar o símbolo F, por alguma razão, eu vou colocar um chapéu. Não é chapéu, né? Uma barra aqui em cima. Por alguma razão. É só símbolo, tá? É só a simbologia. Ao invés de usar F, usa F, barra em cima. Fala para mim quem que é o F barra A. Eu já vi esse negócio de colocar essa barra em cima, eu não lembro o que é, não. Não precisa lembrar. Tudo bem, essa barra aparece em outros contextos, mas não precisa lembrar o que significa. Aqui eu que inventei. Poderia colocar um asterisco. Se quiser, eu coloco asterisco, não tem problema. Não, mas o asterisco vai achar que vai confundir lá com o zero. É só olhar aqui nessa figura. O que é o F barra do B, vocês responderam certo. O F barra de B é E. E o F barra de A? É porque, no caso, ele assume tanto o C quanto o D, né? Então, esse é o problema, né? Então, aí a pergunta é: F de A é igual a C ou D? Ai, que dualismo, professor. Não pode ser os dois, não, porque tem que ser um ou outro. Então, então, a lógica booleana, ela opera só com um ou outro. Quando você opera na lógica quântica, ou na mecânica quântica, na física quântica, você tem um e outro. Só que é o contexto particular ali do sistema quântico, né? Aqui na questão matemática, por isso que chama dualidade onda-partícula. Tem a ver com a dualidade onda-partícula. O objeto quântico é uma onda e uma partícula. Ainda que possam parecer antagônicas os efeitos, porque o efeito de partícula é um, o efeito de onda é outro. Mas isso quando você mede o sistema. Antes de medir, estava até conversando ontem com a professora Shirley, que será a professora de vocês em cálculo 1, excelente professora. Nossa, aproveitem que vocês vão ver, vocês vão adorar. Cálculo 1 com a professora Shirley. Conversando com ela, o que é essa dualidade onda-partícula? Na verdade, talvez não precisasse nem falar em dualidade, porque o objeto quântico ele é uma onda. Ele só vai ser partícula quando você mede ele. Quer dizer, quando colapsa, né? Mas você pode medir
A onda também. Não, é mais complicado do que isso que eu estou falando. Então, mas aí quem faz física vai ver mecânica quântica no final do curso, tá? Vai ver um pouquinho melhor disso que eu estou falando. Mas pode já se antecipar, ler livros de divulgação científica, o pessoal do Projeto Alvorecer aqui, ó. Vamos ver quem que está aqui do Projeto Alvorecer. Flaviane e a Sara. Projeto Alvorecer. Elas, daqui a alguns meses, elas vão saber tudo sobre sistemas quânticos, tá? Podem perguntar para elas no segundo período, elas vão saber bastante. Professor. Então, lembra que a... Uhum. Não, pode falar. Eu ia falar o que eu pensei aqui com relação à questão, mas continue quando você for perguntar daqui. Mas pode falar você. É que eu pensei assim, me parece meio que aquela questão daquela função constante, sei lá. Porque, tipo, pensando no A aí, como se eu denominou o conjunto x e y, né? O A seria um determinado valor de x, por exemplo. A função f de x, mas no caso não seria f de x, né? Porque o A tá no... Mas enfim, você falou que não tinha nada a ver esse x e esse y. Mas o que eu quero dizer é que me parece meio que uma função constante, porque, por exemplo, como eu disse, quando o f é igual a A, ele pode assumir tanto C quanto D. Mas agora a questão é que quando o f é igual a B, isso muda, né? Não acontece, para continuar sendo constante. Tipo aqueles gráficos de velocidade, não tem aquele gráfico de velocidade que vai, uma hora é constante, a outra hora já vai mudando, aí volta a ser constante de novo. Isso pode acontecer, isso acontece na física, né? Acontece demais. Esse movimento que você falou é o uniforme. Ora é movimento uniforme, ora é movimento uniformemente variado. Variado, isso. É isso mesmo, acontece muito, sim. Hora a velocidade é constante, hora acelera, aumenta, hora diminui. Acontece sim. Agora, então, isso que você falou muito legal, ó, porque aí eu fiz a diferença entre o que está acontecendo aqui em cima com o que está acontecendo aqui embaixo. Aqui embaixo, vamos ver o que está acontecendo aqui embaixo. Então, aí eu coloquei esse índice C. É importante vocês não ficarem com medo por isso, assim, toma muito cuidado com um bloqueio que pode acontecer mental. Isso para tudo, tá? Eu estou falando aqui em específico na matemática, mas ele vale para todas as outras disciplinas. Que igual aconteceu, que eu coloquei uma barrinha aqui, daí a pessoa de repente já se assusta, fala, ai, eu não sei, não lembro mais o que é essa barrinha, já não sei nada. Não fica com medo da notação, não. Então eu estou propositalmente criando notações diferentes para vocês perceberem que são só símbolos. Não tem problema que eu pôr um C aqui, porque é um símbolo F e um C, é um desenho, né? É um desenho, é um conjunto de pixels que vocês estão vendo aí no computador. Ó, o que está acontecendo? Mesmo que eu chamasse só de F, a lógica é a mesma. Então, por exemplo, aqui eu chamei F de C, de X1, quanto que dá? Vai falando vocês para mim. Nesse desenho, à esquerda. F de X1 igual a... Y0. Y0. F de X2... Y0 também. E F de X3... Y0 também. Isso. Então, aqui é um exemplo de função constante, tá? F de C é uma função constante. Só para perceber, muito bom você ter trazido esse exemplo, tá? Porque aí vai acontecer algo que se eu, por exemplo, eu pus esse Bzinho e esse E, eu vou tirar ele só para poder falar uma coisa aqui, para ficar mais claro, olha a diferença de uma função constante, que é o que está saindo aqui desse conjunto que chama domínio. Ó, esse conjunto chama domínio, o outro chama contradomínio, porque o contrário ao domínio. Se você invertesse esses lados aqui, trouxesse esse para a esquerda, aconteceria isso, sai um para mais de um. Aqui é mais de um saindo para um único. Então, essa situação aqui de baixo, ela pode acontecer, e acontece, no caso de função constante. Essa situação de cima, qual que é a resposta para isso? Por isso que eu coloquei uma barra. Alguém quer tentar completar o que eu... Quer ler meu pensamento? O que eu vou falar aqui? O que eu vou fazer? Colocar aqui. Deixa eu ver.
Acho que você vai falar que vários domínios podem chegar a um contradomínio, mas diferentes contradomínios não chegam ao mesmo domínio. Vai ser meio o que isso, a conclusão aí. Agora, o que isso significa é que eu não sei. Isso, não, é Vou pensar com o interessante. número. Você está me ouvindo aqui agora? Estou, parece que mais baixo, mas estou ouvindo sim. Ah, é? Não, é porque eu tive que trocar, acabou a bateria do fone. Parece que mais baixo, mas eu tô aqui bem em frente. É que o outro fone eu acho que ele é mais sensível. Mas é o seguinte, ó. Então, isso que você, não, isso que você falou é interessante, bem profundo. Mas a conclusão é mais simples que essa. É uma coisa bem. Ó, tem ainda uma chance aqui, alguma coisa que eu vou pôr aqui. Enquanto. Ó, então, enquanto vocês pensam, eu vou apagar esses 3 pontinhos. Estou bloqueada. Eu vou pôr uma palavrinha de 3 letras. Não. Isso, não. Ó, F, não, F barra. Por isso que eu coloquei a barra, só para aparecer alguma coisa diferente do F puro, né? F barra não é uma função, não é função. Então veja por que é tão especial a função. Porque ela é um tipo de relação que relaciona, é um objeto matemático, é uma relação, no caso particular de relação, que é um objeto matemático, que relaciona elementos de 2 conjuntos, mas de um tipo muito especial, de um tipo sem ambiguidade, tá? Porque essa parte aqui, ó, essa parte está ambígua. Que, por exemplo, você está fazendo um cálculo matemático, você se deparou com F barra de A. Você vai substituir por C ou por D? Então, digamos que metade da turma substitua por C, a outra metade por D. Só que esse C é 0, o D é 1. Ou seja, vai produzir resultados completamente diferentes, né? Então, a matemática não pode ter ambiguidade. F barra não é função. Então, a função é uma relação em que você não pode ter esse tipo de ambiguidade. Agora, você pode ter vários pontos aqui no domínio, levando a um único contradomínio, que é o que aconteceu aqui. Nesse exemplo numérico, você teve 2 pontos levando a 1, que é o que acontece com o 1 ao quadrado e o menos 1 ao quadrado, e você teve um outro ponto levando a um outro valor, né? Ficou melhor? Ficou mais claro? Vocês... a gente começou do zero aqui, ó. Eu comecei da notação, quais símbolos coloco aqui, como que se lê isso, uma forma ampliada de se ler, desenhando os conjuntos, fazendo os... É só isso que é função. Função, propriamente dito, claro, tem um jeito mais da matemática pura para definir o que é função, também tem um jeito bonito também que você pode... Eu tenho um banco de conhecimento aqui, ó, que eu estou montando, aí eu coloco aqui, function. Ó, então, essa aqui, ele é meio pequeno assim, mas só se eu der um print para ampliar. Ó, por exemplo, você pode, isso aqui eu estou só mostrando por curiosidade. Esse símbolo, essa primeira linha que eu escrevi, o que está embaixo é a definição da matemática pura, que é para todos os elementos, todos os A, Azinho pertence ao Azão, existe um único Bzinho pertencente ao Bzão, A e B são conjuntos, tal que, esse parênteses ele faz o papel do tal que, parênteses mais externo aqui, tal que o par ordenado AB pertence a F. Tudo bem, não vai estar muito claro aqui para entender, porque eu não estou abrindo essa definição, estou só mostrando por curiosidade, para dizer que existe sim uma definição extremamente precisa do que é uma função. Então, F, A e B são conjuntos, esse símbolo, essa parte aqui, esse símbolo existe com uma exclamação, significa existe exatamente um, e AB é o par ordenado. Mas, para os nossos propósitos, o que não precisa tanto, aliás, esse símbolo que eu apresentei para vocês,
eu apliquei ele aqui. Quando eu falo que isso não pode acontecer porque não é função, é o que está me dizendo aquele símbolo. Está dizendo que para cada elemento de x tem um único y, não pode ter para o mesmo a ter dois. Basicamente é isso que está falando. Mas eu mostrei de um jeito mais aplicado, menos abstrato, digamos assim, por meio desses diagramas, de que isso não é função. E aí, bom, aí tem um outro conceito que às vezes alguns vão gostar de saber mais, outros menos, mas é importante falar. A gente tem aqui a função, nem precisa colocar, nem vou precisar colocar a letra dos conjuntos, porque é só o conceito que a gente vai tratar aqui. Por exemplo, quando você tiver essa situação aqui, eu estou colocando o mínimo de notação, que é para facilitar o entendimento, entendeu? Para não distrair, para não ficar com letrinha distraindo. Estou pondo, então, o que acontece? Tem funções que são de um tipo especial, né? Elas têm propriedades especiais. Essa função, esse é um exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo, porque eu estou só colocando 2 pontos, não estou fazendo de uma forma generalizada. Mas ela é uma função chamada injetora, que pode ser, ou injetiva, vocês podem ter visto esse nome. Esse injetora ou injetiva é também conhecido como 1 a 1, função 1 a 1. Porque você pode pensar de uma injeção. É a forma, acho que, mais fácil assim, de memorizar. Você tem, quando sempre você tiver uma injeção de 1 para 1, ou seja, essa injetora, pensa na injeção é de 1 para 1, né? A enfermeira aplica a injeção no seu braço. Da vacina. Aí, é 1 para 1. Porque o que não é... Então, essa função aqui é injetora. Vamos pegar uma lá em cima, ó. Por exemplo... esse aqui eu nem vou olhar porque nem é função. Não adianta perguntar o F barra, eu não vou nem perguntar se é injetora, porque não é nem função. Mas esse exemplo numérico aqui, o G é uma função injetora, sim, não, talvez, e por quê? Eu incluí o talvez aqui. Olha, se ele não tivesse com os valores aí, eu diria que depende. Mas como está com o valor já aí, não é não. Tá. Porque não tem outro valor de x que vai chegar... não, só se for o -2, né? Acho que é assim. Não, tá, desculpa. É porque, na verdade, não, tudo bem, é porque é porque a função eu dei ela de um jeito geral aqui, tudo bem, só que o conjunto é só esse aqui mesmo, tá? Não pense em outros números, não. Tá. Não precisa pensar, vamos supor que seja um conjunto que só tem esses 3 elementos, esse aqui só tem os 2, e a pergunta é, G é injetora, né? Aí eu vou escrever aqui, G, aí se é ou não injetora. Injetora tem que ser de 1 para 1. Por exemplo, o 2, 4 está obedecendo 1 para 1. Agora o outro não. O outro não, porque aqui está 2 para 1, tá? O que é 1 para 1? Entendi. Exatamente. Isso aqui é 2 para 1. Então, ela não é injetora. O Paulo quer perguntar? Não, professor, é só avisar. Tenho que me ausentar agora. Eu tenho que resolver os problemas. Então, antes de sair, queria agradecer pelo tempo que você disponibilizou de aula com a gente, pela explicação, pela boa vontade e pelo ânimo que você teve de explicar sobre ciência para a gente também. Legal. Imagina, Paulo, muito obrigado pelas suas palavras. Para mim é um prazer sempre estar aqui com vocês, né, passando um pouco do que eu sei, e também especialmente a parte de falar sobre ciência. Embora a gente vá terminar a disciplina hoje, entrem no meu grupo Upload. Já estou lá. Já está lá. Porque aí a gente continua falando sobre ciência, tá? Independente dessas disciplinas. Então, tudo que eu estiver fazendo, eu vou sempre divulgar lá no Upload. Então, vai ser um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Até mais. Depois eu envio de novo para vocês o link do Upload. O G não é
injetora, porque aqui é 2 para 1, né? Para quem às vezes essa palavra estava faltando, essa expressão. O que é 1 para 1? É porque é 1 da esquerda com 1 da direita. Aqui você tem 2 da esquerda com 1 da direita. Então fica 2 para 1. Então não é injetora. Certo? Até então, isso. Injetora 1 a 1. Agora tem um outro, mas só mais um nome. Não, tem mais 2, né? Quando junto as duas coisas. Tem um outro caso aqui, ó. Quando a função tem essa característica. Então, eu estou sempre pondo uma quantidade pequena de... Deixa eu ver aqui, eu vou pôr 3 aqui e 2 aqui. Então, quando acontecer uma situação dessa, né, que pode ser... isso aqui pode acontecer e isso aqui pode acontecer. Então, essa função, alguém lembra o nome que ela tem? Começa com S. Eu nunca estudei essa... Eu ia chutar, então aí é errar, porque começa com S, então não é não. Não sei se é subjetora, acho que eu já vi esse termo, sei lá. Acho que é sobrejetora. Coisa assim. Isso aí mesmo. Sobrejetora. Sobrejetora. Hoje eu estou esquecendo de dar os colantes, tá? Mas vocês ganharam vários colantes aí. O pessoal, vocês que estão participando, né? Eu só esqueci de dar. Mas na minha cabeça eu dei aqui, eu sei. Sobrejetora, isso, perfeito. O nome é sobrejetora ou sobrejetiva. Eu aprendi como jetora, sobrejetora, então eu gravei mais assim. Agora tem um jeito mnemônico de... Como é que vocês, o Vitor, que falou, ou alguém mais, lembram, aprenderam como, assim, explicar o que é sobrejetora, antes de eu colocar uma coisa mnemônica? Professor, eu lembrei do nome porque o senhor já estava falando, né? Injetora, aí eu lembrei, sobrejetora, mas tipo, eu não lembro mesmo, assim. Ah, tá bom. Não, tudo bem. Desculpa, mas eu não lembro. Não, imagina. Não sobra. É informal isso aqui, tá? É como eu aprendi, mas faz muito sentido. Ó, a função sobrejetora não sobra. Não sobra aonde? No contradomínio. Deixa eu até colocar. Não sobra elementos, né? Não sobra elemento no contradomínio. Então, quando a função acontece isso, eu vou perguntar agora um monte de coisa para vocês aqui, algumas coisas. Olha, então a pergunta, então, vocês entenderam, ó, aqui não sobrou. O que é sobrar? É ter um elemento. Deixa eu mostrar aqui o que é sobrar. Ó, nesse caso, não, é mais aqui, ó. Nesse que eu desenhei, vamos supor que a função bom, deixa eu apagar esses 3 pontinhos para não ficar... Bom, vamos supor que seja só isso, que o A tenha só esses conjuntos, o B só esses elementos, e o B só esses elementos. E a função é só isso aqui. Então, o que aconteceu? Sobrou o B3. Ou seja, nenhum F é igual a B3. O B3 sobrou. Se sobrou, ela não é sobrejetora. Então, por exemplo, por causa desse carinha aqui, F não é sobrejetora. Esse exemplo, F é injetora? Isso, fala para mim se o F é injetora ou não é injetora. Esse F está aparecendo aqui. O que é injetora? 1 para 1. Então, não é, porque você não tem você tem uma parte aqui do A1 e A2 que você tem 2 para 1. Então, ela também não é... É só para ilustrar, né? Mais um exemplo. Não é injetora. Agora, vamos voltar para o sobre. Aqui, me fala se essa função de baixo aqui, ó, que ela é sobrejetora... Não, aqui eu não vou pôr aqui para não confundir, para não achar que está dentro da definição. Mas ela também, esse exemplo específico que eu dei, não é injetora, porque é de 2 para 1. E a função de cima que eu dei, mas eu dei de propósito esse exemplo, tal que ela fosse só sobrejetora, que ela não fosse injetora. E esse que eu dei como função injetora, ela vai ser sobrejetora?
Não. Não é sobrejetora porque sobra. Então, exatamente. Se não sobrar, é sobrejetora. Se sobrar, não é sobrejetora. Agora, tem uma última terminologia, quando ela é sobrejetora, a função, e injetora. Alguém lembra? Bijetora? Exatamente. Bijetora. Então, eu vou desenhar como é que seria uma função, um exemplo, tá? Também simples de uma função que é bijetora. Então, para ser bijetora tem que ser injetora, 1 a 1, tem que ser 1 a 1. Então, para a esquerda, eu pego 1 da direita. Eu não posso pegar esse aqui. Eu tenho que pegar para cada um, eu tenho que pegar um diferente, né? Porque se pegar igual, eu não posso deixar sobrar a direita. Então, essa é a definição. Então, essa função... Professor, não deu para ouvir, não. Acho que o senhor está tampando o microfone. Não deu para ouvir. Tá, é verdade. Eu tô com a mão aqui no tablet e tampei o microfone. Ó, essa função, então eu pego de 1 para 1 e não deixo sobrar nenhum elemento no contradomínio. Então a função é bijetora, é esse exemplo aqui específico, é uma função bijetora. Porque é 1 a 1, tá? Para cada um da esquerda tem um da direita. É uma função 1 a 1, que é injetora, e não sobra nenhum aqui sem link, né? Essas terminologias são importantíssimas para você demonstrar teoremas. Você fala, para que serve isso aqui, mesmo na matemática, né? Você fala assim, mas mesmo ainda na matemática, para que serve? Serve para muita coisa. Você prova teoremas a partir dessas análises, se uma função que você está analisando, se ela é sobrejetora, se ela não é. Então, é o tipo de cálculo que você faz quando você está na matemática pura, demonstrando teoremas, não é tanto cálculo... Tem também muito cálculo algébrico, mas tem também uma parte do raciocínio que é mais de análise. Então, você escreve até muito em português, assim, o texto corrido. Fala, olha, como a função não é sobrejetor, então não existe. E usa símbolos matemáticos também, quando é o caso, né? E o que vai acontecer de especial? Agora deixa eu colocar a B, que eu vou usar só um fato aqui. Vamos chamar, ó, quando a gente coloca... Agora, é o símbolo... É o símbolo, mesmo símbolo do módulo, mas quando está em outro contexto, ele significa... Quando você põe esse A em módulo, digamos assim, essa barrinha, significa que é a cardinalidade do conjunto A. Alguém sabe? Alguém lembra o que é cardinalidade? O nome só me faz lembrar daquele negócio de cardinal, ordinal, não sei mais. Eu não sei nem de onde que eu tô pensando isso. Acho que é o jeito de escrever, mas o que é cardinalidade eu não sei não. Tem a ver com a falar cardinal, número cardinal e número ordinal. Cardinalidade é a quantidade de elementos do conjunto, só isso. Tem esse nomezinho pomposo, é a quantidade de elementos do conjunto, só isso, tá? Falou cardinalidade, é uma forma simplificada, né? Você não tem que falar quantidade de elementos. Então, quando você põe barra A, você está querendo dizer a quantidade de elementos do A. Então, olha como é que é importante a função sobrejetora, porque o que acontece com a função sobrejetora? O que a função sobrejetora pode dizer sobre a cardinalidade de dois conjuntos? O que ela pode dizer?
Eu tenho certeza que tem gente que está pensando certo, mas está com medo de falar. E depois que eu puser aqui, falar, eu pensei nisso. Então, pode chutar. Por exemplo, ó, aqui tá dizendo, ó, o que está dizendo desse lado aqui? O número de elementos que o conjunto A tem é o número de elementos que o conjunto B tem. Igual. Exatamente. Por isso, a importância de função bijetora, porque ela te diz que dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos. E você fala, mas tá bom, e daí? Mas e aí, o que eu faço com isso? E daí você demonstra uma quantidade de teoremas, porque quando você demonstra o teorema, você abre um caminho novo, porque aquele teorema, aquele teorema, ele pode ajudar a demonstrar um outro teorema que às vezes não tem nada a ver com aquele, que é, às vezes, até de área completamente diferente. Você pode provar um teorema em topologia e o outro em análise, que são áreas completamente assim, completamente não, né? São áreas diferentes, mas que o teorema de um vai ajudar para provar o teorema de outra área. Então, bom, com isso finalizo o que eu queria falar para vocês de função, que são a parte mais importante que precisa saber, entendeu? O que é uma função, o que ela faz, que ela é uma relação, ele é um tipo especial de relação, não é toda relação, por exemplo. Esse é um tipo de relação, mas é uma relação que não é função. O A está relacionado com o C e o A se relaciona com o D, mas não é uma função. E a partir daí veio a questão de tipos, propriedades de funções, que é a injetora, a sobrejetora e a bijetora e o que ela leva, né? Então, com isso a gente finaliza tanto a nossa aula quanto o nosso curso de Fundamentos da Matemática.